Dólar reage em queda com votação na Câmara. Trigo é prejudicado pelas condições climáticas e produção deverá ser menor na próxima safra. E ainda as principais cotações agrícolas no Brasil e também no exterior. Mercado do Campo desta quarta-feira, 2 de agosto, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o Brasil está de olho nas votações da Câmara em Brasília, que decide se aceita ou não a denúncia contra o presidente Michel Temer. Mais de 340 parlamentares estão presentes na Câmara. Muitos deles chegaram já no início da manhã por lá, por volta das 5 horas. E depois que tudo isso terminar, já são 7 horas de votação, mais de 7 horas de votação. E depois que tudo isso terminar, está sendo aguardado, portanto, um pronunciamento do presidente Michel Temer. E a expectativa sustentou a queda no dólar durante esta quarta-feira. É o que você acompanha aqui no telão agora. Dólar comercial, portanto, em queda de 0,15%, fechando o dia a R$ 3,12 mais 10. Já o índice Bovespa, que mede as principais ações das empresas brasileiras, teve uma alta. Enquanto o dólar caiu diante dessa votação na Câmara, índice Bovespa reagiu de forma contrária, conforme o previsto. Índice Bovespa, portanto, em alta de 0,93%, encerrando o dia aos 67.135 pontos. As cotações mais valorizadas no dia de hoje são as ações da Petrobras. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, são as ações da Petrobras. E a Confederação da Agricultura e Pecuária Brasileira assinou um termo de cooperação com a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras, prevendo aí ações para fortalecer a cadeia produtiva de carne. Quem acompanhou essa assinatura foi a repórter Camila Xavier, lá em Brasília. O plano de trabalho propõe ações conjuntas para fortalecer os médios e pequenos frigoríficos, a criação de um fundo de amparo para a melhoria da imagem da carne bovina e ações junto ao governo. O presidente da ABIEC garante que esse é um avanço para o setor. E um dos principais foi exatamente essa visão nova da gente largar a aliança de noivado e partir para o casamento, Então, esse acordo de cooperação traz esse repto, esse desafio que é de o que foi antes e o que vai ser depois. E várias medidas, a despeito de ser assinado só hoje, já estão em sequência, Vocês vão ver o andamento aí na frente. E também estava conversando com o ministro Blairo como suporte. Quando tu tem um núcleo centralizado das reivindicações e essa depuração de todo esse processo técnico, tu entra como um elemento facilitador das gestões e da atuação do privado com o governo. Então a gente julga que esse é um marco histórico, na história das entidades. O ministro da Agricultura, Blairo Marjo, foi convidado a participar do evento e garantiu que trabalha para um alinhamento entre os setores produtivos de carne. Todas as reivindicações, segundo o ministro, estão em análise. Alinhar o setor produtivo com as indústrias e com a CNA, para que juntos, todos nós, possamos fazer as mudanças necessárias no sistema de inspeção que nós temos no mapa. E não só isso, outras áreas também. Depois do evento da carne fraca, o Brasil ficou sob suspeita dos seus procedimentos. Então, o momento é bom, é um momento propício de nós fazermos algumas mudanças. Vamos aproveitar a crise que nós vivemos e avançar. Porque eu espero que depois dessa crise que passamos e de outras que ainda virão pela frente, nós sairemos muito mais fortes do que nos encontramos no início desse ano. Camila Xavier, para o SBA. E os produtores brasileiros deverão desembolsar 1 bilhão e 300 milhões de reais a mais na próxima safra. Isso por causa do aumento dos tributos do PIS e COFINS sobre o preço dos combustíveis. Ou seja, dos 10 bilhões de reais que o governo pretende arrecadar com esse aumento de tributos, 13% virão dos produtores rurais. O cálculo é da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul.
Um levantamento feito pela Farsul aponta que o aumento do PIS/COFINS nos combustíveis poderá causar um impacto de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais nos custos da produção de grãos no Brasil. Só aqui no Rio Grande do Sul, o rombo será de mais de 201 milhões de reais. Nós temos dois níveis de impacto do aumento dos combustíveis. Nós temos um direto e um indireto. O direto é aquele que acontece na área plantada do produtor, porque o produtor ele precisa de combustível para preparar o solo, para plantar, para fazer o manejo, para colher, para transportar até o fornecedor. Enfim, são vários processos que consomem uma quantidade muito grande de combustíveis. Então, quando se aumenta a alíquota do PIS/COFINS, se gera um impacto de aumento no custo de produção, direto. E isto, o governo aumentou o PIS/COFINS querendo ter arrecadar em torno de 10 bilhões. Só a safra agrícola brasileira vai pagar 1 bilhão e 400 milhões de reais, pensando só nos grãos. Este é o impacto direto, mas nós temos os indiretos, porque quando nós vamos comprar fertilizantes, máquinas, peças, químicos, esses produtos precisam chegar até a propriedade. E tem frete. Se aumenta o preço do combustível, aumenta o preço do frete. Onde é que vai parar esse aumento? No preço do produto que os produtores compram. Então, o aumento do custo de produção é maior ainda. Na hora que nós vamos escoar a nossa produção, tem frete. O preço dos grãos é o preço no porto ou no comprador, menos o custo de se levar até lá. Quanto maior o custo do transporte, menor é o preço na praça produtora. Então, no momento que aumenta o preço do diesel, aumenta o preço do frete, diminui o preço na praça produtora. O produtor, então, vai gastar, para produzir, ele vai pagar mais caro os seus insumos e vai perder em preço para escoar a sua safra depois. Quando a gente junta o impacto direto e este indireto, 35% da meta de arrecadação do governo vai sair do agronegócio, vai sair da agricultura. E o petróleo amplia perdas no mercado internacional. Depois que o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgou o último levantamento de queda nos estoques da commodity, considerada a principal commodity do mundo, então o mercado de petróleo futuro reagiu com queda. Isso porque era esperada uma diminuição de 3 milhões de barris nos estoques e essa diminuição passou para 1,5 milhão de barris. Portanto, 1,5 milhão de barris foi o que foi divulgado nesse último levantamento do Departamento de Energia, diante aí de 3 milhões, e isso fez com que o preço do petróleo ficasse desvalorizado no mercado futuro. Além disso, a produção de petróleo no país foi maior na última semana, o que acabou também influenciando aí nos preços. Hoje, tanto o petróleo WTI quanto o petróleo do tipo Brent tiveram perdas em torno de 0,5% no mercado futuro nas bolsas de Londres e também de Nova York. E os preços dos combustíveis aqui no Brasil têm correlação com esse mercado internacional. É o que diz a FC Stone, que afirma que essas correlações já deveriam ser suficientes para que o mercado preparasse estratégias para garantir sua segurança. Portanto, a consultoria realizou um estudo comparativo entre os preços praticados pela estatal e os principais contratos globais de referência para comercialização de petróleo e derivados. E aqui no mercado do campo, a gente está de olho no preço etanol diário, de acordo com o levantamento do CPEA. Olhando aqui no painel, então, o preço do etanol diário, de acordo com o último levantamento do CPEA, é de R$ 1.432,50 o metro cúbico, usando, portanto, o município de Paulínia, no interior de São Paulo, como referência. Essa alta é de 0,07%, no preço médio, então, de R$ 1.432,50, como nós acompanhamos aqui. Mas lembrando que na semana passada, a alta acumulada passava dos 6%. Esse valor que a gente acompanha no telão do levantamento do CPEA é referente ao preço sem impostos e sem frete. O Mercado do Campo faz o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do café. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o estado do Espírito Santo já encerrou a colheita do café robusta. E muitos produtores já começam a se preparar para a próxima safra. Com isso, o mercado segue limitado e os preços permanecem em patamares elevados. Aqui no painel nós acompanhamos o café no mercado futuro, portanto, começando com o café robusta,
futuro na Bolsa de Londres, sempre de olho nos últimos negócios no mercado internacional. Aqueles contratos com vencimento para setembro encerraram o dia a 2.145 dólares a tonelada, uma alta de 1,65%. Contratos com vencimento para novembro, negociados a 2.136 dólares, com uma variação positiva de mais de 1,5%. Contratos para janeiro do ano que vem, a 2.111 dólares a tonelada, uma valorização de 1,34% nos contratos. E março do ano que vem, a negociação foi por 2.098 dólares a tonelada, alta de 1,25%. De Londres, vamos para a Bolsa de Nova York, cotações do café arábica para esta quarta-feira, últimos negócios com vencimentos para setembro. 1 dólar e 40 centos por libra-peso ou 40 centavos por libra-peso, uma variação que chega próxima de 2%. Contratos para dezembro a 1 dólar e 43 centavos por libra-peso, alta de 1,80%. Contratos para março do ano que vem, negociados na Bolsa de Nova York a 1 dólar e 47 centavos por libra-peso, alta de 1,72%. E contratos para maio do ano que vem, negociados a 1 dólar e 49 centos por libra-peso, uma alta, portanto, de 1,69%. De Nova York, agora vamos para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 nesta quarta-feira. De olho no ajuste atual, contratos com vencimento para setembro a 168 dólares e 50 centavos, uma variação acima dos 2%. Contratos para dezembro, 173 dólares e 50 centos, alta de 2,09%. Contratos para setembro do ano que vem, de acordo com o ajuste atual, a negociação foi por 179 dólares e 55 centavos, alta de 1,87%, e contratos para setembro de 2019 a 189 dólares e 15 centavos, uma alta de 1,78%. O ajuste anterior desse contrato de setembro de 2019 tinha sido de 185 dólares e 85 centavos e no ajuste atual, portanto, o valor ficou em 189 dólares e 15 centavos, portanto, alta no café, tanto na Bolsa de Londres, de Nova York e também aqui na B3. O Mercado do Campo vai agora para os estúdios da Somar para as primeiras informações do tempo no programa de hoje. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de feijão do estado de Minas Gerais já começam a colheita da terceira safra. E diferente do ano passado, os produtores agora esperam bons índices de produtividade. A falta de chuvas é que tem predominado, especialmente em Minas Gerais e na maior parte do Centro-Sul. Isso tem garantido o declínio dos índices de umidade do solo em grande parte, com mais intensidade entre Mato Grosso, Goiás e o norte de Minas Gerais. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa ainda será de predomínio de tempo seco na região sudeste e no centro-oeste. Volta a chover em partes da região sul por conta da passagem de uma frente fria. Podem ocorrer volumes de até 30 milímetros entre Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Isso ocorre até o dia 7 de agosto. Durante o segundo período, do dia 8 de agosto até o dia 12, a expectativa ainda será de pancadas de chuva, agora de forma bastante isolada e de fraca intensidade na região sul, principalmente entre áreas do Rio Grande do Sul, a costa leste de Santa Catarina e do Paraná. Agora, nas demais áreas do sudeste e também do centro-oeste, a expectativa ainda será de tempo mais seco. Apenas algumas pancadas ainda ocorrem de forma mais fraca no estado do Espírito Santo. Já no decorrer do terceiro período, a expectativa ainda será de predomínio de tempo seco na maior parte das regiões do centro-sul do país. Não deve voltar a chover ainda em áreas do centro-oeste, na maior parte da região sudeste e também no norte do Paraná. As instabilidades ainda seguem concentradas na região sul, em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também nas áreas do extremo sul do Paraná. Volumes agora em torno de 15 milímetros ocorrem no estado catarinense. Então, esse predomínio de tempo mais seco, especialmente em áreas do sudeste, nas áreas de Minas Gerais, a expectativa ainda será de benefício e também garantia do avanço das atividades no campo, especialmente das atividades de colheita do feijão terceira safra. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Tá certo, Juliana. E o tempo não está contribuindo para a produção de trigo, nem dentro do Brasil, nem em outros países produtores. Com isso, deve haver uma redução na disponibilidade do cereal para a temporada 2017-2018. O Brasil é o quarto maior importador de trigo. De acordo com o CPEA, uma pesquisa do CPEA, as oscilações de preços nos países fornecedores do cereal ao Brasil, combinadas às variações cambiais, podem impactar nos valores dos grãos e dos seus derivados no mercado doméstico. O estado do Paraná já está prevendo uma redução de 19% para a próxima safra. De olho no telão, vamos ver como está o mercado físico do trigo nesse dia, de acordo com o levantamento do CPEA. Último levantamento do CPEA, usando aqui Paraná como referência, aponta para uma média de preço de R$ 689,10 a tonelada. Esse é o trigo pão ou o trigo melhorado, que é o que é levantado lá no estudo do CPEA no estado do Paraná. E ele aparece, portanto, com uma alta de 0,29% nesse levantamento diário. No acumulado do mês de julho, essa alta é de 6%. O preço médio, portanto, R$ 689,10. Já no Rio Grande do Sul, o indicador CPEA aponta para uma média de preço de R$ 651,83, isso de acordo com o último levantamento do CPEA. Essa queda, portanto, é de 0,20% no estado gaúcho e no mês de julho, portanto, que terminou há 2 dias, a valorização é de 8,87%. Já em Chicago, trigo no mercado futuro, de olho nos últimos negócios, contratos com vencimento para setembro, sem variação, apresentam um valor de $4,60 por bushel. Contratos de trigo para o mês de dezembro, $4,87 por bushel, uma leve alta de 0,10%. Contratos negociados para março do ano que vem a $5,09 por bushel, uma queda de 0,04%. E contratos para maio do ano que vem a $5,23 por bushel, uma alta de 0,09%. O Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 em São Paulo, trazendo agora mais informações do tempo para todo o Brasil com Juliana Rezende. Os produtores de café estão sendo favorecidos por conta desse predomínio de tempo mais seco no decorrer dos últimos dias. Essa falta de chuvas, especialmente em grande parte da região norte, especialmente nas áreas mais ao sul, garantiram um declínio dos índices de umidade do solo. E no decorrer dos próximos períodos, a expectativa ainda será de predomínio de tempo seco entre Rondônia, as áreas mais ao sul da região norte e também o interior da região nordeste. No decorrer do segundo período, a expectativa ainda será de tempo mais seco, especialmente em Rondônia. As pancadas de chuva se espalham um pouco mais pela região norte, mas não chegam a alcançar as áreas produtoras de café do estado de Rondônia. No decorrer do terceiro período, a expectativa ainda será de tempo mais seco na maior parte da região norte, especialmente entre Rondônia, áreas do Amazonas e do Pará e também o interior do Nordeste. Então, pelo menos até o dia 17 de agosto, o tempo mais seco ainda beneficia o andamento das atividades no campo, especialmente a finalização das atividades de colheita das lavouras de café de Rondônia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E a soja passou um dia de recuperação técnica na Bolsa de Chicago, depois de perdas significativas do último pregão, que chegaram a 30 pontos. De olho aqui no painel, a gente consegue acompanhar como que foi essa movimentação da soja na Bolsa, no mercado futuro de Chicago. Contratos com vencimento para agosto, de acordo com os últimos negócios, encerraram o dia de hoje a $9,66 por bushel, uma alta de 0,72%.
Contratos para setembro negociados a $9,70 por bushel, variação positiva de 0,67%. Contratos para o mês de novembro a $9,77 por bushel, uma alta de mais de 0,5%. E contratos para janeiro do ano que vem a $9,86 por bushel, alta mais uma vez de mais de 0,5%. E aqui no Brasil, a soja BMF, de acordo com o contrato com o vencimento de novembro, de acordo com o ajuste atual, vencimento para o mês de novembro, negociado então a $21,54 a saca, uma alta de 0,56% nesse contrato futuro. E as compras especulativas garantiram alta nas cotações do milho em Chicago no dia de hoje. Depois de recentes perdas, o mercado apresentou uma recuperação. Aqui no painel de olho, mercado futuro para o milho na Bolsa de Chicago, portanto, contratos para o mês de setembro negociados a $3,65 por bushel, uma alta de mais de 0,5%. Contratos para dezembro a $3,79 por bushel, mais uma alta de mais de 0,5%. E nos contratos para março do ano que vem a situação é parecida, uma alta de mais de 0,5%, garantindo, portanto, a cotação de $3,91 por bushel. Da Bolsa de Chicago, vamos para a Bolsa Brasileira, B3. Milho BMF, de acordo com o ajuste atual, contratos para o mês de setembro, milho negociado a R$ 26,01 a saca, uma alta de 0,5%. Contratos para o mês de novembro, negociados a R$ 28,09 a saca, uma variação positiva, mais uma vez, de 0,5%. Contratos para janeiro do ano que vem, a R$ 29,09 a saca, alta de 0,48%. E contratos para março do próximo ano, a R$ 30,57 a saca, mais uma vez, variação positiva para o milho no mercado futuro, dessa vez de 0,72%. E a cidade de Campo Grande recebe neste sábado o Mega Leilão Genética Aditiva, evento referência na pecuária. São 450 touros Nelore. E esse evento, é claro, será transmitido ao vivo no sábado ao meio-dia pelo canal do Boi. Mas quem já está por lá hoje é a repórter Rosa Cabral, que tem mais informações. Rosa, como é que estão os preparativos por aí? Conta pra gente. Oi, Sara. Boa noite para você e a todos que acompanham a nossa programação por esse Brasil afora, como eu costumo dizer. Olha, tá tudo prontinho. Agora há pouco, por exemplo, a equipe, que acompanha essa genética estava ali junto aos animais, dando os últimos detalhes, olhando, esse leilão que traz aí o slogan, olha, confiança é tudo. Bom, e essa confiança eu vou deixar para eles falarem, porque eles conhecem muito bem essa genética. E aí eu estou então com a zootecnista Roberta Gestal, ela que é da Melhora Mais, e o Plínio Queiroz, que é da Programa Leilões. Boa noite para vocês. Boa noite, Rosa. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, Plínio, seu boa noite. Boa noite a todos os amigos do SBA. Boa noite, Rosa, Roberta. Estamos todos prontos aqui, igual você falou, desde segunda-feira, prontos para receber nossas visitas. Bom, e aí começando com a Roberta Gestal, dê uma olhadinha agora aqui que os animais estão aqui ao fundo, Roberta? Você estava ali mirando um por um, O que vocês estão trazendo? Rosa, admirar esse material, essa safra, vamos dizer assim, que será ofertado no Mega Leilão, faz parte de todo o trabalho. Há pouco estávamos conversando sobre tudo que foi feito, a construção da safra, desde os acasalamentos, depois a desmama, as mensurações que permitem identificar os melhores indivíduos e a preparação dos indivíduos para esse leilão. O cuidado, o critério, desde o lote individual até as duplas, os lotes quíntuplos, mas ao mesmo tempo observar a riqueza do material que está sendo ofertado. Qual é a carga genética que traz esse material? Rosa, eu gosto de transformar sempre uma safra em resultado, em números, falar assim, o mega leilão em números. Serão ofertados 450 touros. A genética aditiva participa de 3 programas de melhoramento. A Embrapa, Gene Plus, a NCP e atualmente o PMGZ. Então vamos lá.
a média dos 450 touros no IQG, que é o índice do GenePlus, é top 0,1%, a média. No PMGZ, a média é top 0,5%. E na NCP, 1%. Nós estamos falando média da safra, do leilão, desculpa, geral. 450 touros que serão ofertados. Então, você falar da filosofia do trabalho da genética aditiva e dos companheiros que estarão vendendo juntos, é transformar essa filosofia nesse material genético que será ofertado. E não é só isso, nós estamos falando do índice genético como um resumo, né, dessa proposta, da filosofia do trabalho. Mas todos os animais têm medidas de ultrassonografia de carcaça, possuem identificação de quem produziu sêmen precoce e não precoce, classificando entre super precoce, precoce e normal. Além disso, nós temos as informações dos indivíduos que foram pré-selecionados pela reprodução programada, que é o teste de progênie da NCP. Todas essas informações estarão disponíveis no catálogo e na mesa para o comprador. Ele poderá fazer a escolha com toda a transparência do trabalho da genética aditiva. Bom, Plínio, mais uma vez nessa tradição, né? 14ª edição com Genética Aditiva e parceiros, né? Você pode falar também, porque você conhece muito bem essa genética já há algum tempo, né? Já conheço há vários anos, já acompanho desde quando trabalhava na Central, na ABS Pecplan, e acompanhava desde os leilões, nas contratações dos touros, eu que fazia a revisão dos animais. Complementando um pouco a Roberta, aqui a gente está vendendo uma semente melhoradora para os nossos clientes. Nós estamos vendendo touros que realmente são melhoradores, devido a essas dimensões de mensurações e também essas avaliações genéticas. Eu tenho quase total certeza de falar que eu acho que é o primeiro leilão com essa força entre os 3 sumários dentro das avaliações genéticas. Acho que é o primeiro leilão que se faz isso. E vamos ter inéditas coisas aqui esse ano. Por exemplo? Primeiro exemplo, o Ren Espião. Nós vamos vender 33%, um touro que deu sêmen com 9 meses de idade. Segundo exemplo de coisas inéditas, a primeira vez que a genética aditiva vende em 30 parcelas. Né? Nós vamos ter frete grátis para o Brasil inteiro, qualquer malha viária. Então, é um pacote de quem quer e quem vai aqui adquirir essa genética da genética aditiva, está disposto o Brasil inteiro a entrar dentro do leilão. É o que a gente espera e é que a gente tem quase certeza do que vai acontecer devido a esse material genético de primeira linha e muito forte de ser ofertado dentro no nosso sábado. Bom, e aí, Roberta, para a gente finalizar essa prosa aqui com vocês, por enquanto, que a gente tem outras participações também, não é? Que carga, a gente falou sobre os números, né? Mas não é só números, né? Atrás dos números carrega-se aí toda uma história e melhoramento. O que esses animais podem imprimir numa propriedade quando adquirir um touro desses, por exemplo? Rosa, eu tenho pensado muito nessa questão do valor, né? Não só do valor genético, mas do valor econômico de um indivíduo como esse. Porque você moldar geneticamente um rebanho exige muito tempo. Você não consegue fazer uma mudança de uma safra para outra apenas. O melhoramento genético não é uma conta matemática. 1 mais 1 são 2 apenas. O melhoramento genético, ele exige mudança, mas ele exige também fixação de genes ao longo das gerações. Você tem que ir modelando geneticamente o rebanho. Então, quando você pensa num conjunto desse que está sendo ofertado, nós estamos falando de uma precocidade sexual que a bandeira foi erguida em 1999, há 18 anos atrás. Aí quando você olha para o catálogo e vê a informação que o touro produziu sêmen super precoce ou precoce, que a sua mãe é precoce ou super precoce, a sua avó é precoce, é super precoce, você vê que esse trabalho vem sendo modelado há gerações. E com toda certeza, esse gene já está fixado na linhagem do genética aditiva. Exatamente. Vamos pegar como exemplo o Ren Espião, que será ofertado 33% dele agora. Como o Plínio disse, ele entrou em puberdade aos 9 meses de idade.
Ele congelou sêmen aos 11 meses. Congelou e foi usado na mesma estação de monta. Ele terá filhos na fazenda antes de 2 anos de idade. Olha isso aí, hein, criador? Antes dos 2 anos de idade. Olha a importância disso. Isso é inédito na raça Nelore. Nós nunca ouvimos dizer de um feito como esse. Mas quem que está por trás do espião? O espião tem do lado materno o vôculo, que tem no seu pedigree o Ricket, que entrou na puberdade antes dos 12 meses de idade, e o próprio vôculo, que é o pai da mãe dele, que ela é super precoce, também entrou na puberdade aos 13 meses de idade. Então você tem consistência de precocidade sexual nesse pedigree. Tá certo, olha essa frase, consistência de precocidade sexual. E assim, então, eu me despeço de vocês por enquanto, que a gente volta aí durante a nossa programação, em outros programas. E aí a Sara já está me chamando, que eu estou sabendo, né, pra gente encerrar, né, Sara? Eu deixo um abraço para você e para o Brasil acompanhar pelas lentes do Canal do Boi no sábado, ok? Tô te chamando para encerrar, mas é claro que o Canal do Boi segue acompanhando esse mega leilão. E agora você fica com informações da pecuária no programa Pecuária BR, com Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Até amanhã, às 5h35 da tarde. Eu espero por vocês aqui. Até lá.